nós vamos agora fazer um procedimento simulado bem simples de geração de um instrumento de medida de volumes. Então nós vamos usar alguns objetos que nós podemos encontrar na nossa casa para fazer uma pipeta simples. Uma pipetinha simples, né? Nós vamos usar alguns materiais como tesoura, fita adesiva, uma medida equivalente a uma xícara, um recipiente com água, um outro recipiente vazio para servir como recipiente de fracionamento dessa água. Aí os dois elementos principais são uma chupeta dessas comuns de bebê, e uma caneta, preferencialmente vazia, para a gente não estragar nada que ainda esteja em utilização. Então nós vamos começar o nosso procedimento. Pois bem, vamos tirar aqui os materiais que não vamos usar no momento, tá? Para a gente poder usar somente os materiais que vão ser críticos nesse primeiro momento. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer é separar a tetina, né? Essa parte de silicone da chupeta do restante da estrutura da chupeta. A gente pode fazer isso de várias maneiras, mas tentar destacar desmontando a chupeta é um pouco mais complicado. Então é melhor a gente cortar logo aqui na base. Pronto. Então essa é a parte que vai nos interessar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, basicamente, o procedimento é encaixar essa parte aqui na parte superior da caneta, fazer uma vedação da melhor maneira possível com a fita adesiva e depois retirar a ponta, a parte esferográfica, a parte da esfera da caneta, e utilizar essa pequena produção como uma pipeta, certo? Então esse é o nosso procedimento. Então é isso que nós precisamos fazer. Então já destacamos aqui, tá? Agora vamos fazer a remoção das outras partes da caneta. Então vamos dar continuidade ao procedimento. Agora, desmontando a caneta, usando esse alicatezinho de artesanato, né? Esse alicatezinho simples de artesanato, nós vamos remover primeiro o tubo da caneta, tá? E vamos remover essa outra parte aqui de trás da caneta, tá? O passo seguinte é afixar o bulbo que nós obtivemos a partir da chupeta no tubo da caneta, tá? E nós ficamos com essa estrutura bem simples, composta pelo tubo de acrílico da caneta e o bulbo de silicone da chupeta, tá? Então o nosso próximo passo é fixar essa parte do bulbo para gerar uma vedação usando a fita adesiva, tá? Além de fixar, ele gera uma vedação, tá? Que vai ser fundamental para o procedimento de transferência de volume que nós vamos precisar fazer. Bom, então vamos colocar aqui a fita adesiva. Colocar a fita adesiva aqui na tetina, né, a designação que se dá para essa parte. Fazer uma vedação bem feita. Pode passar várias camadas, porque além de fixar e pode apertar,
porque além de fixar, a finalidade dessa fita adesiva é gerar uma vedação. Então é fundamental que se tenha várias camadas, e depois que você fizer a fixação, você deve passar mais fita adesiva nessa parte para fortalecer a vedação. Então eu vou colocar mais algumas camadas de fita nessa parte de baixo, né? Vou começar de cima para fortalecer ainda mais a fixação, mas aí agora já vou nesse movimento de rotação, eu vou apertando e vou fazendo essa rotação e trazendo a fita mais para baixo. Então, com a fita mais para baixo, eu estou garantindo a vedação da minha pipetinha, tá? Da minha pipetinha feita com silicone de chupeta. Então, o que eu tenho? Basicamente, o bulbo da caneta, o bulbo da chupeta, e nesse procedimento, nessa situação, eu já tenho aquilo que nós podemos chamar de pipeta de Pasteur, tá? É um ponto próximo de uma pipeta de Pasteur. O que nós não temos ainda nessa pipeta? Uma calibração. Bom, considerando que a gente não tem instrumentos de medida com grande acurácia em casa, qual é a recomendação que eu dou? Que vocês procurem uma medida equivalente, uma medida caseira equivalente a uma xícara. Essa medidazinha que eu tenho aqui é equivalente a uma xícara. Então uma xícara normalmente tem um volume de 250 ml. Então é esse volume que nós vamos usar como referência para fazer a calibração da nossa pipeta. E mais do que isso, nós vamos ganhar experiência no procedimento de pipetagem. Então nós vamos fazer esse procedimento de transferência de volume entre recipientes, tá? Transferir de um recipiente para o outro, tá? Usando a pipeta. Nesse movimento repetitivo, o que nós ganhamos é a habilidade de realizar o procedimento da melhor maneira possível. Então esse ganho de habilidade ele é crítico para você saber fazer esse procedimento. Não só isso, esse procedimento de transferência, mas aprender também a trabalhar de maneira cientificamente correta, ou seja, com padrão, com procedimento, tá? Com respeito ao procedimento. Então qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Nós vamos segurar a pipeta dessa maneira, tá? Essa nossa pipetinha simulada. Vamos apertar o bulbo entre o polegar e o indicador até eles se encontrarem, ou seja, apertar o máximo possível. Colocar a pipeta dentro do líquido, o tubo da caneta dentro do líquido, soltar o bulbo lentamente, observar até onde o líquido vai, fazer uma pequena marcaçãozinha indicadora, descartar essa água e fazer isso mais 5 vezes e verificar se esse procedimento de apertar o bulbo ele está sendo reprodutivo, ele está sendo repetido de maneira semelhante, ou se há muita variação entre as marcações, de forma que se você aperta sempre da mesma forma, com a mesma intensidade, da mesma maneira, você consegue um resultado semelhante e a marca da água não tende a variar tanto. E aí você vai marcar definitivamente esse ponto, tá? Esse ponto. Ao marcar definitivamente esse ponto é o ponto de calibração única desse seu instrumento de medida. E aí você vai fazer transferências desses volumes marcados para o instrumento de medida relativamente calibrado, instrumento de medida caseira relativamente calibrado. E você vai contando quantas vezes você vai precisar transferir esse volume fixo definido da pipeta para cá. Porque ao final, quando você completar o volume, você vai saber o volume que foi transferido e quantas vezes foi necessário fazer essa transferência do volume para o outro recipiente, tá? Então, vamos testar aqui com um pouco d'água.
tá? Vamos testar aqui com um pouco d'água. Tá aqui um pouco d'água nesse beckerzinho. Apertei a tetina, ó. A vedação está boa porque a água não está caindo. E aí eu consigo transferir para o outro recipiente. Então aperto, seguro o bulbo, coloco na água, solto lentamente para haver a ascensão do líquido, levo até o outro local, aperto até o fim para fazer a transferência. Qual é a finalidade desse nosso procedimento? Primeiro, entender como é que se dá de maneira correta a transferência de volumes. Segundo, para que a gente consiga ganhar habilidade nesse procedimento de transferência, né? Então, de tanto eu já fazer isso, eu já ganhei a habilidade de transferir com certa velocidade. Muito mais do que isso, é bem verdade, estou meio enferrujado, mas ainda consigo fazer com uma certa velocidade. Tá? Então, a nossa missão é transferir esse volume até completar a medida de referência e contando as vezes em que você realizou essa transferência. Com base nisso, com base no volume que você obteve aqui, que é um volume fixo, né, em torno de 250 ml, você vai saber quantas vezes você necessitou transferir o líquido, quantas transferências de volume você precisou fazer, e aí você consegue fazer uma estimativa bastante razoável do volume útil desta pipetinha improvisada que vocês criaram. Então, façam isso, respondam o quiz, façam o vídeo da montagem da pipetinha de vocês, e essa é a atividade de vocês, tá bom? Então, eis o nosso primeiro trabalhinho remoto, né, que tem por finalidade gerar uma pipetinha de Pasteur, tá? Ou algo muito próximo disso, e gerar já essa noção de calibração dos instrumentos de medida, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.